Depois da incredulidade, nada é mais prejudicial à alma do que o pecado do orgulho. Na verdade, em estudos que remontam o século IV, né, e posteriormente popularizados na igreja medieval, os chamados 7 pecados capitais encontraram a raiz deles no pecado do orgulho. Então esses estudos eles começaram, na verdade, como já foi observado, com foco em 7 vícios capitais, ou os principais pecados dos quais outros pecados ganharam vida, como galhos produzindo frutos tóxicos. Ou seja, esses 7 deles brotam todos os outros pecados, que são frutos, né? Mas esses 7 são os galhos, né? E eles são alimentados pelos vícios capitais dos ramos principais. Ou seja, todos os outros pecados são alimentados pelos galhos desses 7 vícios. Então, os 7 comumente observados pecados, né, incluem vaidade, inveja, preguiça, avareza, ganância, né, amor ao dinheiro, ira, luxúria e gula. Então, assim como a incredulidade, o orgulho está incluído nos 7 pecados. Não é? O primeiro pecado de Satanás foi o orgulho, como mostra 1 Timóteo 3,6. Há um amigo, não é, de Spurgeon, não é, que pregava, pastor também conhecido, chamado Archibald Brown. E ele pregou um sermão em que ele disse que a perdição foi preparada, não é? O inferno, a perdição foi preparada para o diabo e seus anjos. E o orgulho preparou o diabo e os seus anjos para a perdição. Nós não precisamos ter nenhum medo, temer que qualquer linguagem que possamos usar seja forte demais para denunciar o orgulho. O orgulho é um mal monstruoso, contendo todos os pecados nele, porque ele é a raiz de onde saem aqueles 7, a raiz e o tronco de onde saem aqueles 7 galhos, que são os pecados capitais, onde nascem os frutos, que são todos os outros pecados. Então, Brown, nesse sermão dele, ele acrescenta que o homem orgulhoso é simplesmente aquele que se curva e adora um ídolo mais odioso do que jamais será encontrado em todo o catálogo, né, do paganismo em todos os tempos. E seu nome é eu mesmo. Ou seja, essa idolatria do eu coloca o pecador em competição com o Deus Todo-Poderoso, como está em Gênesis 3:5. E em tal conflito, apenas Deus pode emergir como vencedor, como em todo conflito contra Deus. Mas contra toda razão, os orgulhosos continuam seu ataque ao Onipotente. Né? Então, o orgulho ele infecta não apenas indivíduos, mas também grupos, como no famoso incidente da Torre de Babel, por exemplo. Né? Os habitantes de Sinar disseram: vamos construir uma cidade, uma torre com o seu topo nos céus, um arranha-céus. Não é? E vamos fazer um nome para nós. Você vê, não era uma torre que chegasse ao céu para o cara pular para o céu, né? Até a gente chama de arranha-céu. Mas vamos fazer uma obra tão incrível que vamos fazer um nome para nós. Nosso nome vai ser conhecido em todo lugar, para que jamais sejamos dispersos sobre a face da terra e sejamos conhecidos como ilustres. Não é? Gênesis 11, verso 4. Então o orgulho ele supera não apenas o eu, mas também o nós. Não apenas uma pessoa, mas também um povo. Todos, por natureza, queremos o que só pertence a Deus, a preeminência em todas as coisas. Em vez de santificado seja o teu nome, o orgulho ele exige santificado seja o meu nome. Nome que
devia estar prostrado, né, diante do verdadeiro nome, do único nome que é digno. Então note que ser teísta não necessariamente te liberta ou liberta alguém do orgulho, pois as pessoas, embora crendo em Deus, elas podem se colocar na frente dele, não é? E pode até se orgulhar por conhecer mais sobre Deus do que outros, por exemplo. Então, deixando Deus em segundo lugar, não é? Isso constitui adoração ao eu, uma violação dos 3 primeiros mandamentos. O eu e o pecado são praticamente sinônimos para o homem natural. Todas as violações dos mandamentos de Deus são expressões de uma forma ou de outra do orgulho. Quem quer que encontremos, seja no espelho ou em outro lugar, nós podemos facilmente ver a verdade por exemplo, da descrição de William Shakespeare, de um de seus personagens mais famosos. Ele diz: mas posso ver o seu orgulho espiando por cada parte dele. De onde ele o tem, senão do inferno. Henrique VIII. É o único lugar da onde ele pode olhar, não é? Uma fala do rei Henrique VIII. O orgulho, ele espreita em cada parte do nosso ser. O suor de uma pessoa em uma sauna é como o orgulho fluindo de nós, ou o suor aqui no Rio de Janeiro, que está uma sauna, né? Mas enquanto, como Shakespeare, nós podemos ser tentados a pensar que o orgulho veio do inferno, a história é bastante diferente, não é? Richard Newton, que nasceu em 1840, e morreu em 1914, ele disse uma vez que a história do orgulho pode ser resumida em 3 pequenos capítulos. O início do orgulho foi no céu. A continuação do orgulho é na terra. E o fim do orgulho é no inferno. Essa história mostra quão improdutível é. Que coisa assustadora o orgulho se mostra, ou mostra ser, vindo do céu e terminando no inferno. Mas não apenas através dos anjos caídos, mas também da humanidade. Então, se a incredulidade é o fundamento do caminho para o inferno, então a gente pode dizer que o orgulho ele é o pavimento que leva, né, a sua prole gigantesca para lá, não é? E a gente pode dizer, a gente pode ecoar, né, o que Deus diz. Deus odeia o orgulho. Não gostamos de pensar nas coisas que Deus odeia, não é? Tem pessoas que nem gostam de pensar que Deus odeia, não é? Ou que está irado. Preferimos muito mais meditar sobre o que e quem Deus ama, não é? Meditar sobre esse último pode ser uma disciplina espiritual extraordinariamente útil, se for feita biblicamente. Seja na adoração, na oração, né, no canto, na meditação, enfim. Mas com que frequência nós medimos sobre o que Deus odeia? Não é? E nunca tente, quando falar que Deus odeia o orgulho ou o pecado, separar isso do homem. Os pecados não existem, não é algo, não é um ente, como a gente viu ontem, eu acho, né? Ele não existe fora dos pecadores, anjos e homens. O orgulho não é uma coisa que vem assim e pega a gente. O orgulho é o que o homem produz. Você não pode separar os dois. É por isso que Deus não manda o orgulho para o inferno, nem a inveja para o inferno, nem o pecado para o inferno. Manda o homem, manda o anjo caído. Porque não tem como separar, como as pessoas querem separar, o pecado das pessoas. Deus odeia o orgulho no orgulhoso. Então não há como Deus não pode separar o ato de quem pratica o ato, porque o ato não existe sem quem o pratique. Um sentimento não existe sem quem está sentindo.
Então, com que frequência nós cantamos sobre o que Deus odeia? Pouco, né? A gente não deveria se preocupar em adorar a Deus por todo o seu ser, incluindo sua atitude em relação ao universo que Ele criou? Em outras palavras, temos que prestar atenção não apenas ao que Deus ama, mas também ao que Ele odeia. E nossa atitude em relação ao orgulho não deve ser diferente da de Deus em relação aos arrogantes, orgulhosos e altivos, aos quais Deus odeia. Em relação aos orgulhosos, as Escrituras são claras. 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, você vê, não é algo fora do ser humano, é o olho altivo do homem. Língua mentirosa, não é mentira, é a língua do homem. E mãos que derramam sangue inocente. Mão, tá vendo? Deus não separa. Ele ama a mão que derrama o sangue e odeia o sangue derramado. Não. Ele, você vê que ele odeia as coisas, o olho altivo, porque senão não, o olho presunçoso, a presunção não existe, ela é só as portas, que são portas, né? Olho, ouvido, mão, a portas do nosso interior, né? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Provérbios 6, 16, 17. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa eu abomino. Provérbios 8:13. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, não à soberba, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Por que Deus odeia tanto o orgulho? Porque sua majestade não pode ter concorrência. Ele olha para baixo, para esses insignificantes grãos de poeira e cinzas, como, para você não ficar chateado, Gênesis 18, 27 diz, e com seu olhar penetrante, infinitamente preciso, ele contempla nosso desejo de depô-lo e de nós mesmos sermos o nosso próprio Deus. E é óbvio que quem dera o Deus de todo mundo, para todo mundo fazer o que a gente quisesse. Ele pode ser indiferente a tal loucura? Considere Senaqueribe, o rei da Assíria, que advertiu Ezequias, rei de Judá, para não confiar em seu Deus. Senaqueribe afirmou que era uma farsa, se Ezequias acreditasse que o Senhor protegeria Judá. Afinal, Senaqueribe, ele disse, ele já tinha superioridade sobre outros reis e nações que tinham deuses também. 2 Reis 19, 10 a 13. E Ezequias e Judá não eram diferentes, seriam como todos os outros reis que também tinham deuses. No entanto, Senaqueribe nunca travou batalha com o Senhor dos Exércitos, que observou o orgulho de Senaqueribe. Depois que Ezequias, o rei, e o profeta Isaías oraram a Deus, o Senhor enviou um anjo que matou todos os guerreiros poderosos, comandantes e oficiais no acampamento do rei da Síria. Um anjo. Então ele voltou envergonhado para a sua própria terra. E quando ele entrou na casa do seu Deus, alguns de seus próprios filhos mataram ele lá com a espada. 2 Crônicas 32, 21. Você vê? O homem tinha um exército poderoso que dominou tudo. Deus também não desviou o olhar do orgulho de Sodoma. Eis que esta foi a culpa de tua irmã Sodoma. Ela e suas filhas tinham orgulho, excesso de comida e prosperidade, mas não ajudavam os necessitados. Ezequiel 16, 49. Como resultado, o Senhor fez chover enxofre e fogo dos céus, sobre Sodoma e Gomorra. Gênesis 19, 24. Deus destruiu Sodoma não apenas por causa das perversões sexuais lá, também, mas o orgulho no cerne de tamanha maldade, que leva tanto ao desprezo do outro quanto às perversões, porque as perversões são um desprezo do outro. Então, e o rei Nabucodonosor, em Daniel 4, 28 e 36, eu edifiquei, eu construí, e Deus disse
você vai pastar com o gado. Você vai descobrir que você não fez nada. Eu te dei essas coisas. Até a mente, eu disse outro dia, né? Até a tua mente é algo que eu te dei. E eu vou tirar a sua sanidade. Porque cada minuto racional que você tem é uma dádiva minha. A tua mente não é a razão do teu sucesso, do teu planejamento. Eu vou tirar essa graça e você então vai pastar com o boi. Ou Miriam, em Números 12, que acabou leprosa. Ou o rei Uzias, não é? Em 2 Crônicas 26, 16, que resolveu que ele podia tomar o ofício dos sacerdotes, porque ele era rei, e sacrificar, como Deus havia ordenado que não podia. Ou Herodes, que foi comido por bichos, em Atos 12, 21 a 23. A gente vê repetidamente o julgamento de Deus sobre os orgulhosos. Nós podemos pensar quais são as causas do orgulho. O que permite que o pecado do orgulho floresça dessa forma? Existem muitos obstáculos para a humildade ou caminhos para o orgulho. Para começar, a ignorância dá origem ao orgulho. Na verdade, a ignorância da própria ignorância explica muito sobre o orgulho nesse mundo, não é? E a ignorância da ignorância é enorme. Eu enchi tanto o copo que quase que eu derramei em cima de mim as coisas aqui. Então, as pessoas não sabem realmente quem são e quem é Deus. De fato, João Calvino ele começa de maneira incrível, né, e tão famosa as suas institutas da religião cristã de forma mais simples, mais impressionante e profunda, não é? Ele diz que toda a sabedoria que possuímos, isto é, verdadeira e sólida sabedoria, consiste em duas partes: o conhecimento de Deus e de nós mesmos. Então, na ignorância de si mesmo e de Deus, nos manifestamos como criaturas monstruosas, caminhando como filhos do diabo, inchados de orgulho e uma visão insana de nossa suposta majestade e importância. Quando as pessoas são convertidas, não apenas colocam sua fé em Jesus, mas também experimentam uma verdadeira humilhação espiritual diante de Deus. E é óbvio que na nossa cultura, a cultura do humanismo secular, você é maravilhoso, a tua autoestima, você tem que ela é o veneno elevado a lugar de remédio, e está nos púlpitos e não só no mundo, não é? Ela está realmente sendo pregado o orgulho como uma virtude, não é? Então, o verdadeiro cristão ele experimenta humilhação espiritual. É difícil quando você não tem uma visão bíblica da realidade, né? Você vê, muitas pessoas, até o próprio significado das palavras são perdidos. Tem gente que fala que Deus tinha que usar de misericórdia, ele tinha que ter graça. Ter não tem nada a ver com graça. Graça é exatamente o que você não tem que fazer. Você tem que fazer justiça, não é? Deus não tem que ter misericórdia de ninguém, não é? É por isso que ele diz que eu terei misericórdia de que eu tiver misericórdia. Mas é que na maioria das vezes as pessoas não só acham que ela é mais importante que Deus, mas que o ser humano é mais importante que Deus. Por isso nós achamos que o crime é terrível. Porque o que é crime? Crime é um mal de um ser humano cometido contra outro ser humano. Ele também é pecado, mas é o mal cometido contra outro ser humano. Chamamos de crime. Pecados a gente não liga, não é? A gente diminui o pecado. Por quê? O pecado é o que o homem comete contra Deus. Então o pecado é perdoável, contanto que não faça mal a nenhum ser humano, não é? O pecado é pequeno, não é? Nós falamos, às vezes até as pessoas falam, não, ninguém merece o céu, todos merecem o inferno. Aí alguém morre e o cara tenta botar ele no céu de qualquer jeito, ou então não acha, não entende porque que Deus não fez algo. Então, em outras palavras, em seu abraço amoroso ao Salvador, quem foi realmente regenerado se arrepende odiando o seu pecado em reconhecimento
de sua perversidade moral diante de um Deus 3 vezes santo. A doutrina da justificação pela fé somente, pela qual não apenas recebemos o perdão dos pecados, mas também a justiça imputada de Cristo, nos humilha. Porque nos ensina que não trazemos absolutamente nada para oferecer a Deus em nossa salvação. Nem no início, quando somos justificados, nem nunca. Porque você durante a sua vida inteira não vai acrescentar uma justiça, a justiça de Cristo. E tudo de bom que acontece em você é a operação de todas as bênçãos espirituais que ele comprou com o sangue dele na cruz. Todos nós vamos entrar no céu apenas com a justiça de Cristo. Não porque Deus não aceite a nossa justiça, porque não existe nenhuma. Então, nos aproximamos do Salvador essencialmente proclamando: sou um pobre pecador, miserável, culpado, não mereço absolutamente nada a não ser sua justiça e nada mais. Mas Jesus Cristo é tudo para mim e tudo em mim. Minha única esperança está firmada em nada menos que o sangue e a justiça de Jesus. Se realmente cremos nessa verdade, nessa gloriosa doutrina protestante, né, não há paulina, né, não há espaço para o orgulho na vida cristã. Já que nem eu, nem você, nem ninguém acrescenta nenhuma justiça. Não há nenhuma justiça em nós. Não há nenhuma razão para nós acharmos que somos importantes e que Deus tinha que nos salvar ou tinha que salvar alguém que nós só podíamos dizer que Deus tinha que ser justo. E é por isso que ele diz que terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, porque essa é a definição de misericórdia. Se houver obrigação, é justiça, é salário. Não é? Então, o passo para Cristo, fora do eu, é um passo do orgulho para a humildade. A falha em compreender nossa completa falência moral é uma das principais causas do orgulho no homem natural. Por que as pessoas têm dificuldade com as doutrinas da graça? Porque elas não deixam espaço nenhum para o orgulho. Eu não sou capitão da minha alma, eu não podia produzir em mim arrependimento, não podia ressuscitar por mim mesmo. Deus salvará quem Ele quiser. E todas as coisas que podem operar o bem em mim são dons de Deus. Ele não me deve absolutamente nada. Não é? Não sou eu, no final, que vou estar no céu dizendo: se não fosse eu mesmo, eu estaria no inferno. Não. Eu vou dar toda a glória a Deus, ao Cordeiro. Essas doutrinas têm dificuldade porque elas são o exato oposto do humanismo, não é? Secular. Você nunca vai ver as pessoas falar: estou com dificuldade com a doutrina do livre-arbítrio. Nunca vi. Mas a doutrina da soberania de Deus é um problema, porque é por causa do orgulho, não é? Então, o homem vaidosamente acredita que não é tão mal quanto a maioria, e na verdade muito melhor do que realmente é. Então, a ignorância pode resultar do orgulho, mas também pode ser a causa do orgulho. O orgulho também se manifesta através da ignorância do verdadeiro e vivo Deus. O orgulho grita horrorizado com o pensamento da majestade e glória de Deus. O orgulho acha que realmente Deus, sendo infinitamente glorioso, o pecado contra ele não devia ter uma punição infinita, eterna. Porque não acha que Deus é tão grande e acha um homem muito maior do que é. Então, o orgulho significa que um pecador preferiria atribuir glória a qualquer coisa, a si mesmo, como ele faz, e até a pássaros e animais, do que a Deus. Romanos 1:23. Ele quer que o nome de maior peso seja o dele, da família dele, dos filhos dele, de qualquer coisa, do dinheiro, da saúde, e Deus está lá em algum lugar, só para ser uma ferramenta útil. Assim, adorando a criatura em vez do Criador. Romanos 1:25. Assim, naturalmente, Deus julga as pessoas idólatras e orgulhosas. Romanos 1:30. E do céu ele manifesta a sua ira. E Deus julga as pessoas orgulhosas, dando a elas paixões vergonhosas.
Romanos 1:26, entregando elas para se desonrarem entre si mesmas. Então, o orgulho tem um rosto. A ignorância orgulhosa de si mesmo e de Deus leva a uma série de problemas. Os orgulhosos estão determinados a fazer apenas a sua própria vontade, muitas vezes com uma modéstia hipócrita. Então, eles também dominam a arte de transferir a culpa para os outros, para Deus, e sempre tem uma racionalização. E considera seus próprios dons como melhores e mais ilustres do que a de todo mundo. Ele sempre acha que a sua perspicácia é maior, que todos deviam seguir ele. E se ele chegar num lugar que daqui a pouco as pessoas não estão fazendo tudo o que ele quer, ele vai dizer: essas pessoas não têm amor. Porque se elas tivessem, elas estariam sendo guiadas por mim, pelos meus desejos, elas estariam dando atenção para mim, se preocupando comigo. Sempre que a Bíblia fala sobre amar, está falando para cada um de nós sondar nosso coração se amamos. Mas você vê que quase sempre o que as pessoas pegam são as coisas para cobrar o amor de todo mundo. Então, os orgulhosos se justificam continuamente, mas condenam os outros com facilidade consumada. Eu desculpo a mentira em mim, porque por causa disso, por causa daquilo, eu tenho uma desculpa. Mas para os outros, essa mentira é uma coisa horrorosa. Eu perdoo a fofoca em mim, mas acho a fofoca nos outros terrível. Então, Deus disse que isso é uma das coisas que vai condenar todos os homens. Porque eles têm uma lei neles que eles sabiam que eles condenavam nos outros aquilo que eles faziam. Eles insistem em uma lei para si mesmos e outra para as outras pessoas, sendo a última rigorosa, e a primeira cheia de racionalizações. Os orgulhosos acham que são espertos e às vezes até são. Então, o orgulho tenta se esconder sob a pretensão de humildade genuína. O orgulho, ele ele tem várias faces. Então, o orgulho ele pode se manifestar na comunicação não verbal, apenas com os olhos, como a gente viu em Provérbios 21:4, olhos altivos, ou pela maneira de andar de alguém, ou pelo rosto empinado. A gente fala nariz empinado. Às vezes você percebe orgulho imediatamente pelo tom e linguagem de uma pessoa, mas em outras pode levar anos para se manifestar. Então, aqueles que se ofendem facilmente, que são problemáticos, que são mais problemáticos, que sempre estão em algum problema, é no trabalho, é em casa, é na igreja, é na internet, estão sempre numa treta. Aqueles que se ofendem facilmente frequentemente lutam contra o orgulho. Eles se levam muito a sério, e eles têm dificuldade em rir de suas próprias deficiências. A gente vive num mundo politicamente correto que é basicamente grande parte isso. Todo mundo é muito sensível. Os outros não devem ser sensíveis, devem ser compreensivos, mas todos se acham muito... uma pele tão fininha. Então, os orgulhosos não perdoam facilmente os outros. Eles querem ser perdoados facilmente. Eles falharam em entender que seu menor pecado contra Deus é muito pior do que o maior pecado que alguém pode cometer contra eles. O orgulho faz a gente achar que o meu pecado contra Deus é muito menor do que o pecado que alguém comete contra mim. De tal maneira que eu acho que Deus devia me perdoar. E quando Ele perdoa, eu nem acho que foi uma grande coisa. Mas eu perdoar os outros, não é? Complicado. Então, eles realmente falham em entender que seu menor pecado contra Deus é muito pior do que o maior pecado que um ser humano possa cometer contra Ele. Portanto, se ele realmente achasse que Deus deve perdoar o menor dos seus pecadinhos, ele devia estar pronto a perdoar o maior dos pecados cometidos contra ele. Então, o orgulho também tem suas omissões, como uma aversão a fazer perguntas. Porque normalmente ele já sabe. Normalmente
eu costumo dizer isso na igreja, quase sempre aconselhamento é totalmente inútil. As pessoas já chegam com uma opinião. Pastor, o que a Bíblia diz a respeito da cláusula de exceção no casamento, do divórcio? Então, ela já tem uma opinião. Ela só quer descobrir quem tem a opinião dela. Não é? Ela não está como alguém que não entendeu. E normalmente as opiniões não vieram da Bíblia, vieram das suas feridas. Elas tiveram casamentos difíceis, tiveram problemas, traumas. As opiniões dela foram formadas a partir de sua própria experiência e sabedoria. Se a Bíblia ousar falar algo que ela discorda, então ela não vai concordar. Então, a pessoa às vezes se aconselha com um, não é o que ela quer. Ela vai se aconselhar com o outro, até encontrar quem diga, e vai sempre conseguir, né? Quem diga o que ela quer ouvir. Ela nunca quis ouvir a Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito disso. Ela queria encontrar uma racionalização para ela, não é? E alguém que concordasse com a sua sabedoria. Então, tem aversão a fazer perguntas verdadeiras, não é? E às vezes faz perguntas, também isso é muito comum também, né, na internet e tal. Tem pessoas que fazem perguntas, elas já sabem, elas estão querendo testar para ver se todo mundo sabe igual ela, se é bom igual ela, né? Então, tem a versão fazer perguntas verdadeiras e buscar ajuda verdadeira, não é? Ela quer buscar aprovação, porque a ajuda às vezes vai falar o que você não quer ouvir, não é? Para te ajudar. Então ela tem dificuldade de ler instruções ou admitir fraquezas, não é? A não ser aquelas fraquezas, tem pessoas, não, minha fraqueza é que eu sou muito pontual. Você vê como é o orgulho. A fraqueza da pessoa é uma virtude, né? Então, pessoas orgulhosas zombam do desempenho de tarefa e serviço e buscam apenas as responsabilidades que proporcionam um solo fértil para o ego. Dificilmente alguém vai dizer assim, eu sinto que eu tenho um chamado. Aí fala uma coisa, não, tem um chamado é uma coisa importante, não é? O chamado nunca... Você vê que na Bíblia, Moisés não achou que tinha um chamado para tirar o povo do Egito. Davi não achou que tinha um chamado para ser rei, não é? Jeremias achou que não tinha um chamado para ser profeta. Você nunca vê essas pessoas dizendo, não, Jeremias de repente aparecendo e dizendo, não, eu sinto que eu tenho um chamado para profeta. Ou Davi dizendo, eu sinto que eu tenho um chamado para rei. Ou Moisés dizendo, eu sinto que eu tenho um chamado, ainda mais que eu fui príncipe do Egito, né? Eu tenho um chamado para tirar o povo do Egito e enfrentar o faraó. Não, ele escragaram, que não era ele. Não é? Você nunca vê, né? Abraão estava lá. Ele não disse, eu sinto que eu vou ser o homem pelo qual vão ser abençoadas todas as famílias da terra. Ele estava lá como pagão e a graça de Deus o chamou para o que ele nem imaginava. E assim não é? Na verdade, não é? Mas normalmente quando a pessoa diz, olha, eu tenho um chamado, não vai ser para ser o porteiro do templo do Senhor, né? Então o orgulho, porque dá à luz tantos outros pecados e é tão frequentemente pecados de comissão e também de omissão, possui uma espécie de ubiquidade entre os humanos. É um mal inquieto, mesmo quando está em repouso, ou descansando assim. O orgulho possui um apetite universal e onívoro, se alimentando de tudo e de qualquer coisa. Então o orgulho não é assim, não tem um paladar sofisticado, não é? Ele se alimenta de qualquer coisa. Então o bêbado procura álcool, o glutão procura comida, mas o orgulho não é limitado por nada, não é? Muitos pecados exigem um contexto e matéria. Por exemplo, comida, álcool, sexo. Mas o orgulho, ele exige pouco ou nenhum auxílio do mundo material. Ele não precisa. Ele se exercita em segredo e em público. Ele se mostra no que faz e também se mostra no que ele não faz. Às vezes o orgulho se gaba e então se vangloria do que ele não faz, tá vendo? Ele aproveita toda e qualquer situação e as avalia para obter uma vantagem pessoal, para
se destacar. Então C.S. Lewis chamou o orgulho de vício essencial e mal extremo. A luxúria, a raiva, a ganância, a embriaguez e tudo isso são meras picadas de pulga, ele diz, em comparação com o orgulho. Porque foi através do orgulho que o diabo se tornou o diabo. O orgulho leva a todos os outros vícios. É o completo estado anti-Deus, o orgulho, da mente humana. É exatamente o estado anti-Deus. Então, quando Paulo descreveu os falsos mestres, ele os referiu principalmente como pessoas orgulhosas. Ele disse, eles estão inflados de orgulho, 1 Timóteo 6,4. Esse orgulho leva ao quê? A um desejo doentio por controvérsias e por brigas sobre palavras, o que produz inveja, dissensão, calúnia, suspeitas malignas e constante atrito entre pessoas de mente depravada e privadas da verdade, ele diz, imaginando que a piedade é um meio de ganho. 1 Timóteo 6, 4, né? E 5. Então você vê, eles estão sempre em busca de controvérsias, né? Há pessoas, né, como eu estava falando sobre pergunta um pouco tempo atrás, que as perguntas delas é só para gerar controvérsia, só para mostrar o que elas sabem, não é? Não tem nada do que uma pergunta normalmente o desejo de saber algo, não é? É só para gerar aquilo no qual o orgulho gosta, né? Então o orgulho é o oposto da humildade. O orgulho não é apenas o oposto da humildade, mas também é o oposto do amor. 1 Coríntios 13, de 4 a 7, Paulo descreveu o amor como paciente e bondoso. O amor não inveja nem se gaba. O amor não é arrogante nem rude. Você vê, ele contrasta o amor ao orgulho. O amor não insiste no seu próprio caminho, do seu jeito, né? O amor não é irritável e nem ressentido. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por outro lado, o orgulho quer gratificação imediata. O orgulho sempre inveja e sempre se gaba continuamente. O orgulho, se não externamente, internamente, né? O orgulho é arrogante e rude, porque ele sempre insiste no seu próprio caminho. Ele é facilmente irritável e ressentido. Faz exceções para si mesmo, né? Para ele há exceções, há desculpas, há ressalvas, há racionalizações. Então ele faz exceções para si mesmo em termos de justiça e só exige a verdade quando a verdade é conveniente. Então o cara está falando, eu estava falando antes, a igreja tem que ter amor. Ele está achando que não está sendo amado. Ele não fala isso porque ele entendeu finalmente que esse é um problema, que é o pecado, né? Que é não amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Ele não entendeu que esse é um problema dele. Ele está falando sobre o amor, que a igreja não tem amor, porque ele de alguma maneira está achando que não estão fazendo o que ele quer, ou não estão dando o que ele quer. Ele não consegue aplicar a verdade a ele mesmo. Jonathan diz que você tem que sempre ler a Bíblia contra você, mas o orgulho nunca lê a Bíblia contra si. Ele vê o sermão e ele está pensando em quem aquele sermão se encaixa. É capaz de a gente estar falando aqui agora isso e as pessoas estarem pensando quem precisava estar ouvindo isso. Não é assim? Então, o orgulho não suporta os outros. Ele não tem pavio longo, né? E ele espera apenas o bem para si mesmo. Se não vem um bem para ele, tudo está ruim. Né? Ele não suporta as falhas dos outros. E ele acha que todo mundo tem que suportar as suas falhas. E ele se promove. Ele é o oposto do amor. Quando Paulo está contrastando o amor, ele está contrastando o amor ao orgulho. Então, como a mãe do inferno, né, a gente pode dizer assim, o orgulho por exemplo,
Thomas Watson diz, um mal complicado, não é? Porque o orgulho é uma embriaguez, não de álcool, mas é uma embriaguez espiritual. Ele sobe como vinho para o cérebro e embriaga o cérebro, não é? Mas você vê, ele mesmo embriaga. Então, eu estava mencionando antes o amigo de Spurgeon, o pastor Archibald Brown, que pregou a respeito disso. Ele diz que nenhum bêbado miserável cambaleando ao longo da estrada é uma visão mais digna de pena ou repugnante do que o homem que está embriagado de idiotice com o álcool do seu próprio orgulho maldito. Palavras fortes, né? Então, em resumo, se o orgulho remanescente é embriaguez perpétua, então todos nós somos, em certo sentido, bêbados espirituais. Não há dúvida sobre o poder do orgulho. Suas muitas formas significam que é o pecado mais difícil de subjugar, porque ele é a raiz de todos os outros, o mais difícil de arrancar e matar. É incrível, né? Agostinho diz, Deus, o Deus supremo, onisciente, é humilde. Quando Jesus foi falar sobre ele podia mencionar qualquer dos seus atributos, porque ele é perfeito em tudo. Mas ele disse, eu sou manso e humilde de coração. Então, como Benjamin Franklin disse, né, em sua autobiografia, na realidade talvez não haja uma de nossas paixões naturais tão difíceis de subjugar quanto o orgulho. Ele disse, você pode disfarçar, lutar contra ele, sufocá-lo, mortificá-lo o quanto quiser, e ele ainda está vivo. E de vez em quando espreitará e se mostrará. Você o verá talvez frequentemente nessa história. Pois mesmo que eu pudesse conceber que o tivesse superado ele completamente, provavelmente eu ficaria orgulhoso da minha humildade. Então, se Benjamin Franklin dificilmente, né, ele não era cristão, né, pode ver isso tão claramente, quanto mais os filhos de Deus em Cristo deviam estar enxergando. Em nosso tempo, o orgulho é visto como mais próximo de uma virtude do que de um vício. As pessoas dizem, não, você tem que se orgulhar de você mesmo, tem que acreditar em você mesmo. Você é especial, você foi feito para brilhar, não é? Quanto mais ele é visto como uma virtude, não como um vício, quanto mais como um pecado, não é de jeito nenhum. Mas essa não é a visão bíblica. Que as pessoas gostem ou não, a Bíblia é o oposto do humanismo secular. E onde há cheiro do humanismo secular, não há a verdade de Deus sendo pregada. Não é? Os brados da reforma, não é? As doutrinas da graça, o evangelho, o escândalo da cruz, é tudo direcionado para o orgulho. Então, Deus escolheu as coisas vis do mundo, escolheu as que nada são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie diante dele. Não é? Então pense, somos informados em 2 Crônicas 32:25 que Ezequias não retribuiu conforme o benefício recebido, porque seu coração se encheu de orgulho. Portanto, veio sobre ele e sobre Judá e Jerusalém a ira de Deus. Como eu disse, Deus nunca joga a ira dele sobre o orgulho, isso não existe, ou sobre um pecado. Não tinha como Deus odiar e jogar uma punição no adultério de Davi. Davi foi adúltero. Ele tinha que se arrepender. O adultério não é um vírus que atingiu ele. O adultério foi o que ele fez. Então, como frequentemente acontece, o juízo segue o orgulho. A Bíblia diz que o orgulho precede a ruína e o espírito arrogante precede a queda. Provérbios 16:18. Até quando as pessoas vão mencionar a Bíblia hoje em dia, elas mencionam de uma maneira, elas ficam tão orgulhosas que elas distorcem exatamente o que a Bíblia está dizendo, né? Hoje em dia é muito comum, assim, quando há um jogo de futebol e um time pior, né, ganha, as pessoas dizem, está vendo? Porque ele certamente se sentia
diminuído, né? Então ele diz: os humilhados serão exaltados. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que aquele que se humilhar será exaltado, não é os humilhados, porque você vê que isso é o orgulho. Me humilharam, então eu vou ter que ser exaltado. Não é? Eu me sinto humilhado porque meu orgulho ficou ferido. A Bíblia diz não é? Na Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados, diz que quem se humilhar será exaltado. Não é? Então, no entanto, notavelmente Ezequias se humilhou do seu orgulho, do seu coração. Está vendo? É possível, não é? Pela graça de Deus. Ele e os habitantes de Jerusalém, de modo que a ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. 2 Crônicas 32, 26. Alguns pontos valem a pena ser considerados aqui. O trabalho humilhante de Deus em nossas vidas permanece como o único antídoto para o orgulho. A graça de Deus, a ação soberana de Deus. Podemos não gostar quando Ele nos disciplina com seu amoroso e paternal castigo. E tal disciplina muitas vezes é mais dolorosa e longa do que nós desejamos. No entanto, aprendemos humildade no quebrantamento que nosso Pai amoroso nos inflige, né? De fato, as Escrituras contêm mandamentos para nos humilharmos. 1 Pedro 5. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus e Ele vos exaltará. Você vê, humilhai-vos. Mas naturalmente nós somos avessos a tal busca, né? Você quase não vai ver uma mensagem sobre você deve se humilhar e se humilhar e se humilhar, porque isso é o oposto, não é? Do ar que a gente respira, da nossa cultura. E nem precisava disso, é o oposto do coração natural do homem, né? Então, alcançar verdadeira humildade muitas vezes só é realista quando Deus nos aperta em sua providência. A ira de Deus veio sobre Ezequias e Jerusalém, mas quando eles se humilharam, o Senhor se compadeceu. Ele ama tanto a humildade que está mais do que disposto a abençoar quando os primeiros lampejos de um espírito humilde são despertados pela sua graça. E humildade e contrição sobem em direção ao céu. Deus abençoa os humildes ao exaltá-los. Então, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Está vendo? Não é os humilhados serão exaltados, isso é coisa de orgulhoso. Tá? Você tem que se humilhar, em vez de estar tão preocupado porque alguém te humilhou, né? Então, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. 1 Pedro 5, 6. Além disso, Mateus 23, 12 diz: quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Não diz que os humilhados serão exaltados. Como as pessoas dizem, me humilharam, então agora eu fui exaltado. Isso aí é só o orgulho ferido, que não podia contar vantagem antes, porque estava perdendo, né? Mas agora que ele teve uma vitóriazinha, ele já vai tripudiar. Os humilhados serão exaltados. Mas você vê, Pedro está dizendo: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. 1 Pedro 5,6. E Jesus diz: quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Se humilha, não é quem é humilhado, né? Os humilhados. Então, vemos isso no próprio padrão de Deus para a vida de Cristo em Filipenses 2, 5, 11. Como nosso Salvador, Cristo se humilhou voluntariamente e Deus o exaltou de bom grado. Não há outro caminho para o cristão nessa vida senão para baixo, para baixo, para baixo. E isso é o oposto do humanismo secular. Não se vejam como superiores aos outros. Vejam os outros como superiores a você. É o que a Bíblia diz. Se as pessoas gostam ou não, a gente não pode fazer nada. A própria biografia de Paulo na Bíblia mostra esse movimento. Ele estava orgulhoso de suas realizações religiosas. Filipenses 3, 4, 7. Ele era fariseu, ele era da tribo de Benjamim, ele era o máximo. E em um momento, né, há uma virada completa. Mas pela graça de Deus ele considerou tudo isso como esterco, por causa da incomparável grandeza de conhecer Jesus Cristo,
meu Senhor. Por causa dele, eu perdi todas as coisas e as considero como esterco. Todas as coisas que ele está dizendo não são os pecados, as coisas. Era essas coisas boas, os de status e orgulho que ele tinha. Era o que fazia dele alguém importante, respeitável, para poder ganhar a Cristo. Filipenses 3:8. Assim, compartilhando dos sofrimentos de Cristo, Paulo visava alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3:11. O padrão para Paulo, vindo de uma posição de orgulho espiritual, era sofrimento, humildade e exaltação futura. Nenhum cristão pode escapar desse padrão que Deus estabeleceu em sua sabedoria, de alto orgulho para baixo, humildade, para alto exaltação de Deus. Que nós que lutamos contra o orgulho busquemos humildade em Cristo, que se humilhou por nós para nos salvar da culpa e do poder do orgulho, para que ele nos exalte no tempo certo. Você vê que Paulo foi ao céu e o homem, enquanto não está glorificado, você vê, o pecado é tão insidioso que quem foi ao céu e viu coisas maravilhosas no céu devia voltar o quê? Voltar mais imune ao pecado. Mas ele voltou com uma possibilidade maior de se orgulhar. Então o homem, você vê, se Deus não fizer, o homem pode ir ao céu que ele vai ficar orgulhoso. Por isso, não é? Você vê que a discussão dos discípulos depois da transfiguração de Cristo era quem era o mais importante entre eles. Naquele mesmo dia. Então, em Gênesis 18:27, a gente vê isso, né? E Deus tem um olhar penetrante, preciso, e observa nosso desejo de derrubá-lo, que na verdade é o que o orgulho é. Queríamos que as coisas fossem do nosso jeito. É por isso que a doutrina da soberania de Deus, como eu disse, é a mais odiada na igreja, não no mundo, né? As pessoas acham que o ser humano deve ser livre para fazer o que quiser. Se você falar que Deus é livre e ele faz o que quiser, as pessoas não gostam. Que a única pessoa que devia se curvar à vontade de todos era Deus. Mas Deus diz assim: eu farei toda a minha vontade. O fim será o que eu determinei. Eu faço tudo segundo o beneplácito da minha vontade. As pessoas não gostam. Mas vai dizer que a vontade do ser humano não vai ser feita. Mas aí elas têm um problema, elas não conseguem entender a doutrina. Então, ele pode ser indiferente a tal loucura? Considere Senaqueribe, o rei da Síria, que advertiu Ezequias, rei de Judá, para não confiar em seu Deus. Senaqueribe afirmou que era uma farsa se Ezequias acreditasse que o Senhor protegeria Judá. A gente viu, né? Afinal, ele já tinha superioridade sobre as outras nações, venceu, e Ezequias e Judá seriam como eles, como a gente disse, e ele sequer nunca travou uma batalha, não é? De verdade contra Deus, o verdadeiro Deus. E então, como a gente viu, ele esse poderoso rei, a gente começou assim quase, né? Ele, um anjo matou o exército dele todo, ele voltou para casa e foi assassinado pela sua família. Não é? Deus não desvia o seu olhar do orgulho, porque é a coisa mais anti-Deus que existe. Não é? Então, realmente o julgamento de Deus nunca vai sair contra os orgulhosos. Nunca separe o pecado do homem, não é? Porque o pecado é aquilo que o homem faz. Não existe pecados voando por aí, fora de homens e fora de anjos caídos. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim.
é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz. Minha paz darei.